Fala, meu povo, sejam bem-vindos. Professor Marcelo Moraes, grande abraço para todo mundo. Meu povo, eu vou dar uma explicação para vocês, bem rápida e objetiva, em cima de força eletromotriz e diferença de potencial elétrico. Eu tenho assistido algumas explicações, principalmente do pessoal que trabalha com física, que geram uma confusão do que é a força eletromotriz e do que é a diferença de potencial elétrico. Não, eu vou explicar muito detalhado, eu vou explicar para você entender. Depois nós vamos entrar um pouquinho nos cálculos para a gente poder trabalhar em cima disso. Você sabe que o que gera a eletricidade é o movimento dos elétrons dentro do condutor. Já tem diversas aulas que eu explico isso para vocês. Tá ok? Mas tem muita gente que acha que o que movimenta os elétrons é a DDP, quando isso não é verdade. O que movimenta os elétrons é a força eletromotriz. Tá bom? Força eletromotriz. A força eletromotriz, ela movimenta, ela agita os elétrons, e essa agitação do elétron, esse movimento do elétron, que gera DDP. Então, a força que movimenta é a força eletromotriz. Vamos lá, eletromotriz. Motriz vem de movimento, de mover. Mover os elétrons, tá bom? Então, essa força eletromotriz é a que movimenta os elétrons dentro do condutor. Então, na verdade, a DDP não é a força. A DDP é o resultado da força atuando em cima dos elétrons. Tá bom? Para a gente poder ter um paralelo, o videozinho que vocês assistiram, o videozinho do desenho animado, que eu acredito que vocês tenham assistido, ele mostra aquela situação aonde, diante de uma bobina, você gira um ímã e esse ímã, ele arranca os elétrons da órbita e joga de novo. Arranca e joga, joga, joga. Então, a força eletromotriz é essa força do movimento. Mas tem muita gente que confunde que a força eletromotriz é a força mecânica que gera o movimento dos elétrons. Não é. Porque existe força eletromotriz na pilha, no entanto, na pilha não existe o movimento mecânico. Tá bom? A pessoa fala, a energia primária é a força eletromotriz. Não é. Aí já é uma outra situação. A energia primária gera a força eletromotriz, que por consequência gera o movimento dos elétrons, que é a diferença de potencial elétrico. É só separar isso, tá bom? A força, quando fala força, você pensa logo na usina hidrelétrica e a força da água. Não, negativo. Aquela é força mecânica, energia primária, que a gente chama de energia primária. Para poder gerar eletricidade, o gerador elétrico transforma energia primária em energia secundária. Seria a própria energia elétrica. Então, por isso que se diz que não se faz geração de energia, se faz transformação. Ou seja, a hidrelétrica transforma energia mecânica, fisicamente mecânica, em força eletromotriz, que é o resultado daquele monte de bobina em volta do ímã, e que está gerando movimento, arrancando os elétrons. Consequência disso é a diferença de potencial elétrico. Tem muita gente confundindo as bolas por aí, e eu queria dar essa palavra para vocês entenderem definitivamente. Então, força eletromotriz é a força que movimenta os elétrons dentro do condutor. O resultado, que é esse movimento, que se chama diferença de potencial elétrico. Tá bom, galera? Qualquer dúvida, me pergunta que o velho responde. E eu vou fazer uma série assim, pergunta que o velho responde. Valeu, galera. Abração.